Imagine você na seguinte situação. É seu aniversário e sua mãe te entrega uma câmera de presente. Mas antes que você possa se alegrar, ela faz um pedido. Cada vez mais doente, ela pede que você registre todos os seus últimos dias, até o instante de seu último suspiro. O que você faria diante de um pedido desse? Como segurar uma câmera que registra ao mesmo tempo lembranças e a sentença final? Essa é a situação de Yuta, protagonista do mangá Goodbye Eri, de Tatsuki Fujimoto. Um mangá que começa como um drama íntimo, mas rapidamente se transforma em algo muito maior. Uma reflexão sobre memória, luto e o poder da narrativa. No começo, acompanhamos o protagonista obedecendo ao pedido da mãe. A câmera vira parte da rotina, as refeições, os sorrisos, até os momentos mais frágeis da doença. Em poucos quadros, ou melhor, frames, já estamos dentro daquela realidade. Tudo parece palpável. As brincadeiras, os momentos familiares, as 3 escovas de dente no banheiro que em breve serão apenas 2. A doença avança. Sua mãe agora está no hospital em definitivo. Está na hora. Sentimos o peso, a ansiedade e a agonia de todo o percurso. Será que ele vai conseguir filmar isso? Será que essa foi mesmo a melhor escolha? Diante da porta do hospital, Yuta corre, seu pai gritando ao fundo, pedindo que volte, mas ele se afasta cada vez mais. E é aqui que tudo muda. Uma explosão gigantesca consome o hospital inteiro. É nesse instante que entendemos. Aquilo não era apenas memória, era um filme. A revelação vem logo depois. Todo esse material estava sendo exibido na amostra de cinema do colégio. O que parecia íntimo e pessoal era também espetáculo. E é nesse ponto que Fujimoto mistura tudo: vida real, ficção e cinema. A reação da plateia é imediata: nojo, indignação. Como ele pôde transformar os últimos momentos de sua mãe em um espetáculo grotesco? Mas em meio a tantas críticas, surge uma única voz: Eri, a única pessoa que assistiu ao filme e amou. Amou o suficiente para ficar indignada com a reação de todos. E a partir daí, Eri convence Yuta a mergulhar no cinema, assistir dezenas de filmes até que fosse capaz de criar outro. Dessa vez, um filme que faria todos chorarem de emoção. Eri é o símbolo dessa história. Talvez exista, talvez não, mas para Yuta, ela se torna a ponte entre suportar e sucumbir. Eri representa a necessidade humana de transformar dor em narrativa, porque só assim conseguimos continuar. É aqui que a genialidade de Fujimoto explode. Ele não escreve apenas um mangá, ele monta um filme. Cada quadro é pensado como se fosse um frame. O ritmo das transições, os cortes, as pausas entre páginas, tudo guia a emoção de quem lê. Você não está só lendo uma história, está assistindo a um longa-metragem no papel. A partir daí, acompanhamos a nova rotina de Yuta e Eri, assistindo filmes, conversando, indo ao mercado. Uma nova vida que se abre justamente no momento em que ele mais precisava. E depois de muita preparação, eles começam a gravar o novo filme. Em uma cena na praia, porém... outro impacto. Eri desmaia. No hospital, Yuta descobre a verdade. Assim como sua mãe, Eri também está gravemente doente. E então conhecemos o desejo secreto dela. Quando viu o filme da mãe de Yuta, sentiu inveja, porque ser filmada assim é como viver para sempre. E ela pede a Yuta que também filme seus últimos momentos. Mais uma vez, Yuta corre, carregando a injustiça do mundo inteiro sobre os seus ombros. Dias depois, numa conversa com seu pai, a revelação mais dura de todas vem à tona. Seu pai confessa que gravou os últimos momentos de sua mãe. E a realidade é devastadora. Diferente do filme que vimos, sua mãe não era doce ou inspiradora. Era uma pessoa amarga. As filmagens que não entraram no corte final mostram ela forçando sorrisos, repetindo falas, exigindo ângulos, abusando psicologicamente de um garoto prestes a perder sua mãe. E aqui, Fujimoto nos joga a verdade. Não existe registro neutro. O que fica não é a vida em si, mas uma versão dela, uma versão editada.
E é isso que torna Goodbye Eri inesquecível. Não apenas a técnica, mas o peso da memória. Editar a vida não é só registrar o passado, é escolher como sobreviver a ele, o que guardar, o que apagar, o que transformar em ficção para poder suportar. Yuta entende que tudo que Eri deseja é ser lembrada da forma mais doce possível. Arrependido de não ter gravado o fim de sua mãe, ele se dedica ao filme de Eri. E no hospital, eles conversam sobre o andamento do filme. Eri diz que queria poder assisti-lo completo, algo impossível. Yuta pergunta que tipo de filme ela gostaria que ele fizesse com os seus últimos momentos. E assim como no começo da obra, ela responde com convicção: quero um filme que faça todo mundo chorar de emoção. A cena muda. Não estamos mais no hospital. Estamos diante de um público em lágrimas. Eri conseguiu. Está eternizada na memória de todos. Após o filme, uma amiga de Eri vai até Yuta e o questiona. O pergunta por que ele não a filmou com os seus óculos e o aparelho que ela usava. E por que a personalidade dela estava tão diferente do que era normalmente. Descobrimos que desde o início, acompanhávamos a Eri que já era parte do filme de Yuta. A Eri que será lembrada como sempre quis. E é justamente essa a resposta de Yuta para a garota. Ela pediu que fosse filmada desse jeito. A garota sorri, agradece Yuta e diz que essa é a Eri que ela também irá lembrar dali pra frente. E aqui percebemos, não é só sobre ele, é sobre todos nós. Vivemos em uma era em que editamos nossas próprias vidas. As redes sociais estão aí para provar. Filtramos, recortamos, encenamos, e a linha entre realidade e ficção fica cada vez mais tênue, até que já não sabemos mais onde termina o que somos e onde começa o que inventamos. É por isso que Goodbye Eri ressoa tanto, porque essa pergunta fica ecoando dentro de nós. Se eu pudesse editar minha vida, como gostaria que me enxergassem? Essa é a pergunta invisível que o mangá deixa, e talvez seja a mesma pergunta que fazemos a cada story, a cada postagem, o que mostrar e o que esconder. No fim, Goodbye Eri não é apenas sobre morte, é sobre a vida que editamos para torná-la suportável, sobre nossa tentativa desesperada de montar uma versão da nossa história que não nos destrua. Talvez seja isso que Fujimoto esteja dizendo, que todos nós somos, no fundo, diretores de nossas próprias memórias. Ainda estão aí? Bom, para quem leu o mangá, sabem que existe uma terceira parte, uma espécie de epílogo, mas esse não é o mangá Goodbye Eri. E eu escolhi que a história terminasse aqui. Mas é claro, para os fãs, não vou deixar de lado o grande finale que todo grande filme merece.